Rogério, Rogério de Campos, qual que é a tua idade agora, meu filho? Muito tempo. Muito. Depois desse tempo todo, você começou a trabalhar com edição de revistas, de quadrinho na Herói, não é isso? Não. Eu comecei a trabalhar com quadrinhos fazendo revista estudantil, publicação no movimento estudantil, desenhava, eu era desenhista da turma. E aí, assim, esse negócio de fazer fanzine depois, já meio descolado, banda de rock, aí fazer o fanzine de banda de rock, esse tipo de coisa. E disto eu pulei para fazer a revista Animal, que foi uma revista no final dos anos 80, e que publicou meio à vanguarda, assim, quadrinho europeu principalmente, mas também quadrinho americano e tal. Foi a revista em que se publicou pela primeira vez no Brasil Love and Rockets, publicou material da Frigidaire, publicou material da Elvíbora, publicou muita coisa da Fierro, Argentina, publicava muita coisa da Le Code Savane, muita coisa francesa, né? O acordo principal, a parceria principal da revista era com a Albin Michel, editora francesa, que foi muito importante, assim, como a vanguarda dos quadrinhos era na Albin Michel. Então, assim, a Animal tinha uma ligação desse negócio. Então, foi ali no final dos anos 80. Meu primeiro HQ Mix de melhor editor foi pela Animal no final dos anos 80. Muito tempo. E como é que era o mercado naquele tempo? Qual que era a tiragem da revista? A tiragem da revista era 30 mil exemplares, pelo menos até determinado momento, assim, né? Porque aí eu me desentendi com o dono da editora, a VHD, o Vansan, que é um cara bem importante nessa coisa toda, mas a gente teve uns desentendimentos, eu saí. Mas eu acho que assim, a revista, eu acho que o máximo que ela vendeu foi 21 mil exemplares. Né? Mas teve um efeito muito grande, né? 21 mil exemplares na época era muito pouco, hoje em dia seria bastante coisa, mas na época era bem pouco. Mas a repercussão disto foi muito forte, eu acho, né? Assim, Animal despertou uma cena ali, né? Assim, tem vários autores que começaram a publicar lá, sei lá, o Pavanelli, Toral, né? O Mutarelli também publicou lá, Picalho, eu vou aqui assim, o Jaca, né, o Adão com o Jaca, o Adão dos Garay, bom, enfim, teve ali, mas teve um efeito também posterior, porque mesmo depois que a revista acabou, os números, as pessoas ficavam descobrindo a revista. Eu vi esses dias um debate sobre ela de um grupo dos portugueses, sabe? De leitores portugueses, fã da revista Animal. Fiquei, bacana isso. Né? Mas e como é que era o mercado naquele tempo? Era a distribuição exclusiva em banca de jornal, né? Distribuição exclusiva em banca de jornal. É um momento ali no final dos anos 80 em que o mercado passava por uma certa transformação, né? Era um momento que, assim, tinha tido, entendeu, o mundo naquele momento dos quadrinhos, né? No final dos anos 70, pareceu que, assim, o negócio de revista de quadrinho na Europa estava bombando, estava muito forte, né? Assim, em meados dos anos 80 foi um recorde de venda dessa revista, Suívo, a Le Code Savane que falei, Pilote, tinha várias, assim, e aí vieram as grandes editoras, foram comprando essas revistas, tal, né, esses grandes grupos, porque tal, e aí o que aconteceu foi que quando chegou ali no início dos anos 90, lá, caiu tudo. Então Animal surgiu num momento que estava daquele impulso de auge, mas já no momento que a coisa ia descambar no mundo inteiro, né? Os anos 90 foi assim, se fala muito, a internet acabou com as revistas, mas não é verdade. O negócio de revista já estava
bem problemático no final dos anos 80, sabe? Assim, a coisa foi o recorde em 85 e 89 já estava descambando assim, o negócio. E foi nesse momento que apareceu o Animal, que era uma coisa muito vanguardista até em relação ao que se publicava no Brasil, mas era relativamente uma coisa atrasada, assim, sabe? Animal estava publicando coisas e, sabe, causou certo, como falar, choque, né? Assim, no negócio. Mas, assim, sei lá, o Rancherix era de, sabe, que era do final dos anos 70, aquele Rancherix que a gente estava publicando era de 81, né? Então, assim, era, enfim, essas coisas que os tempos, como diriam lá os bolcheviques, os marxistas, desenvolvimento desigual e combinado, as coisas vão tendo uma certa coisa. Mas é importante isso daqui, assim, do mercado de quadrinhos na época tinha a Europa que dizia, ainda que o mercado americano no Ocidente fosse dominante, a Europa que dizia, era o padrão, era a coisa que mesmo os americanos no mundo dos quadrinhos na época invejavam a Europa. O Kurtzman, né, o Harvey Kurtzman, que possivelmente é o maior gênio do formato comic book, né, americano, ele falava assim, da admiração, e ele visivelmente invejava o nível que os quadrinhos europeus estavam e tal, e o Mebius, e Bilal, toda aquela coisa assim, eles eram a referência da coisa naquele momento. E isto, enfim, e os Estados Unidos ainda não tinham invadido o mundo no negócio de quadrinho. O Brasil vive uma situação muito peculiar, porque a gente, eu, você, né, Vorney, a gente foi criado com quadrinho americano, assim, aquela coisa toda americana dominando a banca. Mas isso não era do mundo inteiro, assim, sabe? Os quadrinhos de super-heróis, por exemplo, demoraram para entrar na França, sabe? Teve vários problemas. Existiam comitês de controle de leitura para juventude que barrou aquilo lá era muito violento, considerava aquilo muito violento. Então, assim, não teve, nos anos 60 e mesmo nos anos 70 não tinha, assim, eram tentativas muito marginais, o Marvel e tal, assim, era uma coisa muito... E a própria DC e Marvel não tinham esse negócio, eles não tinham muita noção do que fazer com o resto do mundo. Não era uma prioridade para a Marvel e para a DC publicar. Eles estavam muito satisfeitos com o mercado americano e a disputa lá do mercado americano. O que acontece ali em algum momento, no início dos anos 70, começa a ter uma preocupação, que é onde, por exemplo, aparece inclusive o negócio de publicar o X-Men, a revolução do X-Men. O X-Men era um negócio lá criado com mais um grupo genérico de grupo de super-herói nos anos 60, mas aí tem aquele negócio que o Len Wein e os executivos os executivos da Marvel decidem que eles precisam ir para o mercado internacional. Então eles resolvem criar um grupo de super-heróis que sejam dos mercados prioritários para a Marvel entrar. E aí eles teriam que ter personalidade. Só que entre a decisão dos executivos e a execução demorou muito tempo. Quando foi criado, o projeto foi andar, virou uma outra coisa, que tinha lá o Colossus russo, né, o Ororo da Etiópia, que não tinha nada a ver com os mercados prioritários, virou, mas o X-Men foi isso. O que teve foi Hollywood. A DC e a Marvel resolveram seguir Hollywood. Quando Hollywood passou, a grana de bilheteria dos mercados externos passou a contar bastante, aquilo assim, o Super-Homem, né, aquilo lá cresceu o olho, então os caras tal. Então, assim, é muito marcante, por exemplo, olha, o Piada Mortal, por exemplo, foi publicado na França numa revista chamada USA Comics, que
que era uma revista mais ou menos alternativa, que publicava o Torpedo, que publicava vários títulos, que Animal, por exemplo, publicava. Foi lá que saiu com capa, com o Coringa desenhado pelo Liberatori. Era assim, era muito alternativa ainda, era muito marginal, demorou até eles entenderem. Então assim, eu acho que essas coisas todas tem que entender o contexto que era no final dos anos 80 e o contexto anterior, porque assim, ninguém consegue entender quadrinho brasileiro. A gente fala dos grandes autores de quadrinho brasileiro, o Angelo Agostini, o Jaguar, o Colin, o Shimamoto, Enfio e tudo, e você pode contar uma história dos grandes autores, mas você tem 3 nomes que são muito chaves para você entender o mercado de quadrinhos no Brasil, que é o Adolfo Eisen, Roberto Marinho e o Vitor Tivita. Então tem que entender assim, os 3 foram os caras que formataram o negócio de quadrinho no Brasil. O que tem em comum esses 3? Os 3 eram americanófilos. O Vitor Tivita nem fala, era americano, né? Assim, mas os 3, assim, o Adolfo Eisen vai para os Estados Unidos e fica encantado com aquele negócio de suplemento de quadrinhos, resolve trazer aquilo lá. E a Ebal, que é a editora do Adolfo Eisen, era editora Brasil-América, né? Assim, era uma coisa tal. O Roberto Marinho é isso, assim, montou seu império numa associação com o grupo Time Life. É um cara ligado, é o cara que fazia intermediação entre a embaixada norte-americana e os governos militares, é o cara que indicou o ministro da Justiça dos militares do governo de 64, que é o autor da frase "o que é bom para a América é bom para o Brasil", que é essa visão dos quadrinhos brasileiros. Então, esses caras, e o Vitor Tivita é o cara que assim, bem possível, com dinheiro da CIA, caiu no Brasil com o Disney, com o contrato da Disney para publicar. É uma história muito bizarra que está por ser contada. Vindo da Argentina. Não, tem a história que é o irmão dele, né, tinha uma editora Abril na Argentina e tal, mas essa história, cara, ainda precisa ser bem contada, tem muita coisa sendo revelada nesses últimos anos lá fora, e eu imagino que uma hora talvez apareça, porque assim, a CIA despejou dinheiro no mercado editorial, no mundo das artes e tal, mas despejou dinheiro no mercado editorial naquele período dos anos 50 e início dos anos 60, na França e no próprio Estados Unidos, né? O Washington Post era um jornaleco que foi transformado com grana da CIA, assim, não é boato, está documentado, não é teoria da conspiração, está documentado. Então tinha a Operação Monkeybird lá, que os caras davam dinheiro, e eu acho muito coincidência, né? Chega a ver muito. Mas enfim, a questão é, seja como for, esses caras montaram um negócio de quadrinhos no Brasil espelhado no que tinha nos Estados Unidos, na maneira de gibi americano e todo esse negócio. Editora Ebal, editora Rio Gráfica, editora e a editora Abril. Todas profundamente americanófilas, e tinha na época a editora Cruzeiro também, né, naquele primeiro momento, que foi uma editora também, mesma coisa, todos eram super-heróis. Hanna-Barbera. E tinha o Fantasma, o Disney, né, Dell Comics, os quadrinhos da Dell, é isso daqui, assim, a gente foi criado, eu acho que assim, não sei de outro país que tenha sido tão americano nos quadrinhos quanto o Brasil. O Brasil, assim, os quadrinhos americanos são hegemônicos no mundo, né? Tem uma influência direta ou indireta sobre tudo, mas assim, da maneira como foi no Brasil, é uma coisa meio maluca, assim, né, do que aconteceu. Enfim, eu acho que tudo isso daqui é preciso entender: a banco, formato, a maneira de distribuição, a relação com o mercado publicitário. Tudo isso daqui foi determinado muito por esses 3 caras, sabe? Mas quando você editava a Animal, o mercado, a Ebal já estava em decadência, né? A editora a Rio Gráfica estava mais ou menos, né? Um pouquinho mal das pernas, chegando no formatinho, né?
e a Abril tomou a conta do mercado, né? A Rio Gráfica virou Globo, né? Sim. A Globo começou a também tentar, teve um momento dela de... E até teve Maurício de Souza lá na Globo, né? Foi passando para a Globo e tal. Sim, foi um momento... Eu acho, o Franco de Rosa fala que esse momento que a gente vive, ótimo dos quadrinhos, né? Assim, nunca teve tanta variedade, tanta coisa, por causa justamente da crise do mercado de super-heróis, porque abriu um espaço, né? Abriu um espaço quando teve, porque é isso, nós vivemos, preciso também, isso daqui teve aquele hype dos anos, meados dos anos 80 de Cavaleiro das Trevas, Watchmen, e teve aquele negócio de super-heróis, mas era já o formato comic book estava em crise. Na verdade, os quadrinhos de super-heróis nunca mais atingiram as vendas que eles tiveram nos anos 40 nos Estados Unidos. Eles vieram, vai e volta assim, mas nunca mais repetiram os números, e a partir dos anos 60 entram em descendência, entram em queda. É que eles falam assim, mas teve aquele Homem-Aranha do Todd McFarlane, teve aquele Super-Homem, que o Super-Homem casa, o Super-Homem morre, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas assim, isso daí é exceção. A venda geral de gibi nos Estados Unidos, de todos os gêneros, vai cair, porque também teve esse negócio, como a Marvel e DC passaram a ser dominantes, quando a crise delas passa a ser a crise do mercado inteiro, porque elas dominam o mercado completamente. A Marvel deixou de fechar nos anos 70 por causa do Star Wars, que teve a febre Star Wars, e ela conta-se que contra a vontade do Stan Lee, ela pegou os direitos do Star Wars, e Star Wars segurou a empresa. Qual que eram as tiragens médias no Brasil de Editora Abril, Rio Gráfica, nesse período aí que você fazia Animal? Olha, nesse período mais ou menos que eu fazia Animal, e que na sequência eu passei a escrever a respeito, então no período que eu fazia Animal, eu pouco observava das outras editoras. Então, assim, eu sou muito ruim para analisar o que acontecia, porque eu estava tão focado no Animal, focado que eu acho que eu perdi muita coisa. Eu não vivi, por exemplo, muito a Circo, a Chiclete com Banana, assim, porque simplesmente eu não lia, sabe, mais ou menos, eu estava tão acompanhando aquelas coisas, então assim, eu sou um observador meio falha, assim, eu admito que tem uns gap ali no meu... Quando eu comecei a cobrir e fiquei acompanhando, eu sei que isso daqui, assim, que os gibis mais vendidos eram Conan, Tex, lá nas 120 mil exemplares, tal, uma coisa nesse negócio. O Chiclete com Banana chegou nisso, Chiclete com Banana. O Homem-Aranha também, eu acho que chegava nisso daqui. Aí Mônica estava em outro patamar. Mônica, conta-se que eu acho que foi 1 milhão de exemplares, né, assim, determinado. Então, não sei se Não, mas deve ser então o bolo todo, né? O bolo todo. Todas as revistas, né? Não era uma coisa que me interessava nem como notícia, tá? Então não sei realmente, mas esse número de 120 mil exemplares tal, mas os gibis de super-herói já não eram aquela coisa. A questão sempre foi de super-herói, mesmo hoje em dia, não é que eles vendem muito por título, eles vendem muito porque são muitos títulos, né? Eles têm, muito assim, você entra num espaço, né? Você entra numa livraria assim, puxa vida, eu acho que arrisca estar 50% do espaço ocupado numa livraria dessas mainstream, ocupado com super-heróis. Você pega na Amazon ali, assim, o espaço que dá para aquilo lá é muito grande, né? Porque é muito título, sabe?
de coisas que você sabe que não deve vender grande coisa. Eu sei que lá nos Estados Unidos era isso aí, assim, as tiragens de... A última vez que eu vi, e lá vai anos, assim, as tiragens do Capitão América, cara, não chegava a 30 mil exemplares nos Estados Unidos, sabe? Era muito... É tudo muito pequeno, assim, sabe? O que era antigamente, para entrar na lista dos 10 mais vendidos, você tinha que passar dos 500 mil cópias. E hoje em dia, até onde, na última vez que eu vi, tinha quadrinho lá vendendo 50 mil exemplares e estava nos 10 mais vendidos, sabe? Foi uma decadência geral do formato comic book, né? Mas aí você saiu do Animal, o que você foi fazer? Eu fui escrever sobre quadrinhos, eu ganhava mais dinheiro escrevendo sobre quadrinhos do que fazendo quadrinhos. Criticando o trabalho dos outros, né? Falando mal do trabalho dos outros. Falando mal dos outros, né? Tá. Mas aí foi a vez da Herói, não? Não, então, aí eu fui trabalhar eu passei um pouquinho de ser colaborador do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. O Marcelo Alencar e o Marcel Plácio me convidaram para colaborar, escrever textos para lá. Aí, na sequência, o André Forastieri estava saindo da Folha e me convidou para ir para a Folha de São Paulo. E aí eu fui para a Folha e fiquei lá, assim, escrevendo de cultura pop e quadrinhos, escrevendo de toda essa coisa nerdorama, assim, filme de terror, ficção científica, livro de terror, livro de ficção científica. Star Wars. Eu era o setorista da Jornada nas Estrelas. Setorista das maluquices. Setorista de Marte. Mas isso foi que ano? 90 e pouco? 92, 93? Não, mas 90, 91. Aí eu fui para a Azul, a editora Azul, fazer uma revista chamada Terror e Ficção, que era para ser a revista. Tinha uma revista de cinema, que era 7, e a Terror e Ficção era para ser a revista mais bagaceira, de falar de filme que não era da mostra de cinema, para ter Schwarzenegger, para ter que hoje em dia é o mainstream, né? Mas na época não, era coisa tal. E aí eu fui para lá tal, só que aí a Azul decidiu, não sei bem porquê, enxugar o número de títulos, porque tinham vários títulos, enxugar e concentrar nas revistas principais, né? Então tinha a Bis, a 7, a Contigo, tinha Surfside, talvez que era, eu não me lembro. Tinha lá, enxugar um pouco, tinha muito título, e uma das revistas, apesar de ser uma revista lucrativa tal, que foi tirada, foi a Terror e Ficção. Mas nesse momento eu já estava escrevendo para a 7, para a Bis, e continuei lá na redação. E aí teve esse negócio de montar uma editora, quando foi cancelada a Terror e Ficção, de fazer uma revista, fazer a Terror e Ficção fora. E começou uma coisa que foi conversado, inclusive com a direção da Azul, da gente fazer por fora essa revista. E eles foram ok, sim, vai lá e tal. Aí chegou no momento que a gente foi fazer essa revista, que foi um grupo que era lá dentro, assim, eu, André, Renato Iara, tinham várias pessoas que estavam lá dentro da Azul, e mais outros que foram para montar, para fazer, a princípio era para fazer uma terror de ficção. Só que aí aquela coisa mudou nas conversas de parceria, quando a gente foi procurar outra editora para fazer parceria com a gente e tal, aquilo lá foi mudando para virar uma revista mais genérica, e que na verdade tinha esse negócio que eu tinha uma coisa que eu também não estava meio de saco cheio de escrever só sobre música, só sobre... E queria fazer uma revista também que falasse de tudo. Eu acho que também tinha uma expectativa da gente ter mais publicidade, então ter matérias mais abertas para atrair vários anunciantes e tal, enfim. E então começou uma revista chamada General, que tinha muita gente escrevendo na General, assim, foi uma revista... Mas que editora que era? Era editora própria, não era?
Era uma editora feita para fazer a General, não era isso? Foi uma editora feita para fazer a General, mas ela foi... A gente ia fazer com uma revista de surf, originalmente em parceria, aí chegou numa hora, degringolou a conversa, não andou, aí a gente foi fazer uma parceria com uma outra editora, que é a Nova Sampa, e aí a revista foi lançada e as nossas expectativas, sabe? A revista foi até bem, mas nada com a nossa expectativa que ia enriquecer e tal. Mas qual que era a tiragem? Porque era uma revista inovadora no mercado, né? Você não acho que eram uns 30 mil exemplares. Você não tinha uma revista daquele tipo de conteúdo e daquela pegada no mercado. Então, o problema da General até isso, ela era vanguardista demais. A gente fez capa com Chico Science em 3 meses antes dele lançar o disco dele, sabe? Vá ser vanguardista. A gente fez uma capa da Madonna, que foi um mês depois, foi capa da mesma foto da Face. A gente fez uma capa que era da Tracy Lords, que passou assim, acho que uns 4 meses, foi a mesma foto, foi capa de uma revista inglesa também. Era vanguardista demais, é um exagero de vanguardista. Mas deixa eu ver se eu entendi, vocês tinham uma editora ou tinham um estúdio e entraram em contato com o Carlos Casamata para fazer? Era uma editora, era uma parceria com outra editora para fazer aquela revista. E aí, nesse meio tempo, ressuscitou-se a ideia de fazer uma revista como a Terror e Ficção, só que para criança, mais jovem, muito por causa do Franco de Rosa. O Franco de Rosa deu esse negócio de Cavaleiros do Zodíaco, que estava bombando e tal, então fazer uma revista que falasse daquele universo. E aí a gente estava discutindo, assim, cara, fazer uma revista de Cavaleiros do Zodíaco, mas isso vai funcionar? E tava meu sobrinho, tinha 5 anos, assim, tava junto, assim, lá na editora, assim, e ele, Cavaleiros do Zodíaco, da hora! Então vamos. E foi um fenômeno, né? Assim, a Cavaleiros do Zodíaco, ou a Herói, porque foi um negócio que a molecada podia pegar, né? Assim, que tinha um desenho animado bombando na TV, só que ninguém, ao mesmo tempo, não era na Globo. Ele estava bombando na Manchete, que era um canal menor, né? Então assim, o Ibope, ele falava, estava bombando, tá bombando. Eu acho, na época, que ele chegou a 9 pontos no Ibope, né? O que para a Globo não seria grande coisa, na época, não seria nada grande coisa. Então assim, ele era um gueto, mas a revista veio atender aquele gueto, sabe? E criou um gênero, porque uma coisa criou um segmento do mercado, que não existia. Mesmo a gente, mesmo dentro da revista, da equipe da revista, houve muito, sabe, porque não entendia, a gente não se entendia muito bem o que era, porque tinha aquela coisa do terror e ficção. Para ter uma ideia, assim, era para ser capa capa o Picard do Star Trek, era para ser, eu nem me lembro se foi, mas chegou uma hora que era para ser o Demiro do Frankenstein. Mas então era Cavaleiro do Zodíaco na capa, então? Primeiro número já foi Cavaleiro do Zodíaco? Foi Cavaleiros, e foi aquela explosão, né, cara? Assim, a Herói passou um tempo que foi a revista mais vendida das bancas brasileiras. Vendia mais do que Veja. O que ela não tinha os assinantes da Veja. Mas ela era a revista, assim, em banca, chegou a bater a Veja. Era mensal? Então, ela começou para ser uma coisa para sair de vez em quando. Aí virou rapidamente, quando teve o primeiro número, foi impresso várias vezes da revista. E imagina, uma revista noticiosa, né, sendo reimpressa, uma coisa maluca. E aí ela chegou no momento que passou a ser mensal, chegou no momento que passou a ser quinzenal, e chegou no momento que ela chegou aí 2 vezes por semana para a banca. A gente chegou no momento que colocou 1 milhão de exemplares por semana em banca. Foi uma coisa impressionante.
é importante também assim, deixar claro. Qual que era o formato dela? O tamanho, a quantidade de páginas? Então, pequena, era um gibizinho que custava pouco, R$1,99. Era uma revista baratinha. Quantas páginas? Né? Puxa vida. 32, 36? Não, eu acho que era. Eu não me lembro se era 32 mais capa. Alguma coisa. Enfim, a revista, na verdade, a Herói, ficou rapidamente, passou a ser uma criança do André, o André Frastieri, né? Então assim, é o André Júnior, o Marcelo Del Greco, eles é que eu fiquei nessa questão da Herói, eu fiquei muito mais o diretor lá, assim, sabe? Com os outros discutindo a revista, né, assim, o comercial e tal, e brigando por isso, brigando por aquilo. Olha, eu nem me lembro se eu cheguei a escrever na Herói, eu não me lembro agora. Minha participação foi muito pequena na revista. Como é que era a relação com o Carlos Casamata? Cara, passou muito tempo, sabe? Deixa estar, sabe? Então tá bom. A revista durou quanto tempo? 2 anos? Ou menos que isso? Foi de 93 eu não sei se ela chegou a este século, sabe? Eu acho que ela nem chegou. Não, é que chegou no momento, o Herói fez tanto sucesso que surgiram várias imitações. Algumas mais descaradas, que eram cópias mesmo e tal. Algumas que não, que tinham sua personalidade, sabe? Porque o que aconteceu foi que assim, chegou no momento que algumas revistas passaram a se dedicar, por exemplo, só aos mangás. Não tinham mais aquela porção Arquivo X, Star Wars, tal, porque a Herói tinha tudo. Então, assim, o que foi que começou a se especializar? E chegou numa hora que tinham vários, virou um segmento do mercado. A Herói tinha várias, né? Assim, tinha editoras com muitas revistas e tal, e cada uma com sua qualidade, porque tinha os caras que eram focados em determinado detalhe, tinha os caras que eram manjar pra cacete de Arquivo X, e davam espaço, né? Na equipe tinha um monte de gente que entendia muito de Arquivo X, mas não tinha espaço para aquelas pessoas mostrarem tudo que entendiam. E aí surgiu uma revista que era só para falar daquele universo de Arquivo X. E do mesmo jeito de mangá, de anime e tal. Então, assim... Quais que foram os filhotes da Herói? Cara, é que foi, de maneira geral, eu acho que todos tiveram vida mais curta, né? Eu não me lembro. Mas teve vários, sabe? Eu realmente não me lembro de nome agora, porque eram muitas de vida curta, de maneira geral, de vida curta, de tal, e muito focado também, muitas focadas em um personagem para faturar tal. Então, assim, a Herói vendeu muito, chegou numa hora, começou e foi uma tragédia, porque a gente chegou numa hora que a gente vivia em função da Herói, né? Então foi um grande drama e uma grande lição. Então, nesse meio tempo, assim, cara, foi terrível. E aí a gente conseguiu, quando parecia que ia morrer, sobreviver, aí foi fazer revista de game, EGM e tal, de revista de game. E aí teve esse negócio de fazer, tinha Herói, e aí tinha uma ideia que tinha que ter uma revista de menina, fazer uma Herói para meninas, porque a Herói era muito lida por meninas, né? Assim como tinha muitas meninas assistindo Cavaleiro do Zodíaco e tal, mas era uma revista com uma lógica alminho. Então teve um momento de falar, não, tinha que fazer uma revista equivalente dessa de menina. E aí eu estava conversando com um jornaleiro que eu nunca vou esquecer, que é o Lima. Ele tinha uma banca ali na Brigadeiro Luiz Antônio, e o Lima falou, olha, você está fazendo uma revista de menina, por que você não coloca, olha, tem uma novelinha do SBT que está bombando, as meninas vêm perguntar e não tem nada, por que você não coloca elas na capa? Chiquititas, eu nunca ouvi falar, Chiquititas.
mas vou lá. Cara, assim, foi uma dificuldade para fazer, tá? Eu resolvi confiar no Lima, e aí, assim, foi uma dificuldade de achar, porque não tinha nem foto das Chiquititas, não tinha assessoria de imprensa, era uma coisa muito tosca. Se for procurar, vocês vão ver que a imagem era muito ruim da capa e tal, o negócio. E, cara, foi um sucesso, assim, foi um big sucesso, inclusive porque as próprias Chiquititas adotaram a revista, que era Super Menina, e adotaram a revista e tal, então iam nos eventos e tal. Foi uma coisa, assim, relativamente deu para a editora, como esse daqui a gente já fez sozinho, deu mais dinheiro para a editora do que a Herói, talvez, sabe, assim, foi mais, que a gente já tinha mais experiência, tudo. Então, assim, e aí, quando aquilo estava bombando, eu já fiquei imaginando isso daqui, que eu já tinha gato escaldado, sabe? Eu já sabia que aquelas coisas passam, né? Então eu já fiquei lá de olho e tal, pensando. E tinha um negócio que tinha a revista, a gente estava fazendo a revista da Nintendo, e tinha um negócio de colocar quadrinho na Nintendo. E eu fiquei ali, porque assim, Nintendo também era uma revista do André, era uma revista que o André estava cuidando. Então ficou aquele negócio, e teve esse negócio de publicar um quadrinho que tivesse a ver com game da Nintendo. E eu me lembrei esse negócio do Pokémon, que eu me lembre assim, foi por causa dessa história do desenho animado ter causado uma certa celeuma no Japão, que provocava ataque de epilepsia nas crianças. Flashes de luz, flashes de luz. Era isso que tinha na mente. Eu sei que, assim, eu fui negociar Pokémon, comprei os direitos de Pokémon para tudo, quadrinho, revista de atividade, tudo, assim, comprei ultra barato e tal. Então, assim, aí Pokémon foi aquela, pá, né, foi um bruto sucesso, aquela, né, assim, foi, sei lá, Pokémon Clube, eu acho que temos 250 mil exemplares por edição, sabe, chegou numa coisa assim, era uma coisa maluca. E assim, e foi um formato diferente, sabe? Era uma revista que misturava quadrinho e atividade. Na verdade, diferente, em parte porque assim, eu fui um leitor quando criança, eu ficava vendo a Recreio, sabe? Aquelas coisas de atividade e tal, historinha. Então, foi uma reprodução daquilo e foi maluco, porque tinha muita editora gringa que queria o formato nosso, queria comprar o nosso material e tal, editoras europeias e tal. Mas enfim. E a gente já tinha aprendido a fazer mais revista, melhor revista do que na época da Herói. Então ficou uma revista bonitinha, muito mérito, de novo, do Marcelo Del Greco. Marcelo Del Greco, o Carlão, né? Teve várias pessoas ali envolvidas na Pokémon. Puxa vida, não, tinha muita gente ali na Pokémon, foi... Enfim. Mas assim, você tá falando assim de situações que eram de origem do anime, né? Sim. Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon, né? E quando é que chegou o diabo do mangá no Brasil? Então, de novo, Varney, é a mesma coisa, sabe? Pokémon bombando e eu lá, preocupado, falando, vai passar, essa febre vai passar. E eu lá, sabe assim, era uma coisa meio maluca, porque estava bombando e eu estava desesperado. Isso no final dos anos 90? Eu acho que sim, né? E aí, quando estava Herói bombando, a Abril tentou publicar, fazer sua versão para concorrer com a Herói. E uma coisa que eles tentaram fazer foi publicar o Dragon Ball. E dá para entender, né? Assim, eles publicaram porque o Dragon Ball é uma série no Japão muito mais importante do que foi Cavaleiros do Zodíaco. Então eles acharam que se está vendendo esse negócio aí com do Cavaleiros do Zodíaco, então vamos lançar Dragon Ball que vão vender muito mais. Só que não funcionou. Era um quadrinho feito com anime, com frames do anime, né? Como era o gibi da Pokémon Clube que a gente publicava, o principal era isso daí. Eles lançaram e, aparentemente, pelo que eu sei, foi um flop.
E aí eu pensei, puxa vida, vamos fazer isso aí de novo, porque agora eu vou inventar umas coisas junto, sigo meio modelo de Pokémon Clube e vou fazer o Dragon Ball acontecer, né? Porque sabia disso, que era um grande sucesso lá fora. Aí eu fui negociar com a editora, e a editora foi uma dificuldade, porque eles não queriam nem negociar com a editora brasileira. Tinha tido um problema, que eu não sei qual que é, e eles não queriam negociar com a editora brasileira. Aí eu falei, finalmente fui atendido, e o senhor responsável pela negociação falou, olha, para você publicar esse gibi colorido, você tem que publicar antes esse gibi preto e branco. Aí eu falei para ele, mas seu Caixinho, no Brasil as crianças não leem gibi preto e branco. As crianças leem gibi colorido. Mônica, Tio Patinhas, é tudo colorido. Gibi preto e branco é para velho. Tex, Conan, para tiozinho. Não tem. E aí ele falou, não, se quer publicar o colorido, tem que publicar o preto e branco. Aí eu falei, não dá negócio. Aí voltei, conversei com os sócios, tal, não sei o que, aí falando, quer saber? Vamos falar para ele que a gente vai publicar o preto e branco, a gente assina o preto e branco, assinamos tal, assinamos o colorido também, aí a gente publica lá um pouquinho, uma tiragem pequena desse preto e branco, e entramos com o colorido, que é onde a gente vai ganhar dinheiro. Porque com o Pokémon, a gente tinha publicado um preto e branco, um gibi preto e branco, e vendia, mas você vê, a edição do Pokémon Clube, que era colorida, vendia 250 mil exemplares. O que era preto e branco era 70 mil. É bastante, mas não chegava aos pés daquilo lá. Assim, há muita diferença entre um e outro. Então assim, tá bom, vamos fazer. Só que aí eu cheguei e ele falou, mas tem que ser tiragem mínima de 50 mil exemplares. Eu falei, aí pensei, quer saber? Eu falo para ele que foi 50 mil exemplares, pago os royalties de 50 mil exemplares, mas eu não vou estragar a árvore para imprimir 50 mil exemplares de gibi preto e branco. Enfim. E aí começando a tocar. Aí chegou na última hora, na hora de assinar o contrato, que não considerava colorido, só considerava preto e branco, não tinha o colorido na história, isso é para depois. Ele falou, mais uma coisa, tem que ser igual no Japão. Eu falei, igual no Japão como? Invertido. Aí eu falei, não dá. Não dá. No Brasil ninguém vai ler isso daí. Invertido. As crianças estão aprendendo a ler, vai confundir tudo, não vai dar certo isso daí. Aí tal, fui pro hotel, liguei pro Brasil, faz conta, tal, não sei o quê, e chegou à conclusão que você não ia vender de qualquer maneira, porque era preto e branco. De repente até uma curiosidade, vamos fazer invertido e tal, não sei o quê. E aí voltei, assinei o acordo e tal, não sei o quê. Só que quando começou não tinha as redes sociais, né? Na época Twitter, Facebook e blá blá blá. Mas começou a chegar um negócio. Vai ter ele, além do que a Shueisha exigiu que eu não comprasse só um título. Eu tinha que comprar 2 títulos. E aí eles queriam que eu comprasse o Rio de Gawai. E eu falei, isso daí não vai vender. Aí eu olhei, Cavaleiro Zodíaco. Então eu vou comprar esse daqui, pelo menos isso eu conheço. Já. E tal. E aí comprei o Cavaleiro Zodíaco também. E aí a gente começou um negócio. Quando chegou na época, pré-lançamento, estava tanto bochicho do Dragon Ball, que aquilo tal, que não só nós fizemos 70 mil exemplares do negócio. E vendeu, cara, que a gente passou, eu não me lembro, 15 dias, a gente teve que imprimir 150 mil exemplares do título de novo. Invertido. E funcionou muito bem e tal. Eu me lembro que teve um editor amigo meu que ficou rindo da minha cara num desses fóruns, falando, esse cara, porque é meu passado de crítico de quadrinhos, fica falando que entende de quadrinhos, olha o que aquele cara fez. Meu passado me condena, né? Então, mas passou lá 6 meses, ele estava fazendo seu Digimon lá, sei lá o que, invertido também. Então a sua editora foi a primeira que publicou mangá no Brasil invertido.
Eu acho que sim, teve um, como chama, o Ramamei, que foi, mas eu não tenho certeza, eu acho que ele saiu no ocidental, era comic book e tal, não sei o que. Porque assim, os quadrinhos japoneses já tinha quadrinhos sendo japoneses, sendo publicados no Brasil, né? Tinha o Akira, tinha o Lobo Solitário, né? Tinha causado um certo... Mas tinha os pornôs, né? Onyx publicou os pornôs, que eu tenho a impressão que eles simplesmente inventavam os diálogos, eles nem traduziam. Eles tacavam lá um negócio... Vai ter que contratar tradutor ainda por cima? Eu acho que era qualquer nota, assim. Enfim. Mas esses quadrinhos, Akira foi um fenômeno, né, assim, tal, o Lobo Solitário também, mas era um fenômeno de nicho, era um nicho, como falar, tinha o quadrinho, principal quadrinho de super-herói, aí quadrinho de aventura, e tinha lá no fundo da prateleira, tinha o Lobo Solitário, sim, sabe? Mas eles eram para um público mais adulto, né? Assim... Jamais poderia falar que eu fui que lancei os quadrinhos japoneses do Brasil, porque não é verdade. O que eu acho que foi um negócio do segmento de mangá. O negócio, como segmento, foi lançado no Brasil com Dragon Ball e depois Cavaleiro do Zodíaco. E essa é a história. Eu já vi aí falando, que começando, não, demorou meses para outras editoras começarem a se mexer para fazerem mangás também. Demorou tempo, porque num primeiro momento nem a gente acreditava muito. Então assim, foi isso que lançou o negócio de mangá no Brasil, e o formato, blá blá blá, tudo foi isso daí. Assim. Isso no final dos anos 90, ou já dos 2000 já? Final dos anos 90, talvez, ou início dos 2000. Não tenho muita certeza. Quer dizer que na prática vocês começaram a criar uma nova geração de leitores de quadrinho, né? Os leitores de quadrinho de mangá. Eu acho que tem uma coisa que sim, que, por exemplo, eu acho que muita menina que já não lia mais Mônica continuou nos quadrinhos por causa dos quadrinhos, e não só dos quadrinhos femininos, né? Não só os shows, não. Porque ele é Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. Cavaleiro é uma coisa maluca, né? Mas quadrinho, quando funciona porque atinge o público feminino, é mais ou menos com banda de rock, sabe? Banda de rock que faz sucesso é aquela que tem público feminino, sabe? O quadrinho que você vê assim, eu acho que os principais números são disso daí. Os quadrinhos atraíram o público feminino, foi uma coisa muito importante. Não sei dessa coisa do formadores de leitores, eu acho que tem justificado muita bobagem por aí, sabe? Então, mas era um público diferente do que lia super-herói, por exemplo. Né? Sim, e vendia, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, o Dragon Ball, vendia mais do que todos os gibis de super-heróis reunidos. Todos, assim, se somasse Marvel e DC, não dava uma edição de Dragon Ball, sabe? Assim, é claro, assim, bem... Isso, assim, não é só no Brasil, viu? Isso daqui não é nenhum mérito meu de grande gênio, nada, assim, não. Na França, Dragon Ball ficou, na Itália, os números são... Na verdade, assim, os países latinos é uma coisa assim, Itália, Espanha, França, México, Argentina, assim, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball bateram muito forte, assim, foi muito forte. É maluco que nos países mais... Nos Estados Unidos, por exemplo, o mangá foi um negócio que foi em cima de Sailor Moon. Sailor Moon foi a série mais determinante do negócio. Não que não tenha vendido Dragon Ball, vendeu, mas Sailor Moon é que foi o eixo da coisa, assim, sabe? E tudo sempre invertido. Eu acho que, eu não tenho certeza lá, não. Eu acho que assim, começou no modo ocidental e depois passou para o modo oriental, eu não tenho certeza. Não, estou dizendo nas publicações de vocês.
Ah, sim, aí foi. Mas você vê que engraçado que o Dragon Ball foi precedido de um mangá. A gente publicou um quadrinho japonês antes, que foi o Game Pés Descalços, que foi um quadrinho que aí era na leitura, aquela primeira edição foi numa leitura ocidental, e foi um que vendeu muito bem, assim, vendeu muito bem. E é maluco, né? Porque se você pensar, o Game Pés Descalços foi o primeiro quadrinho japonês publicado no Ocidente, porque ele saiu em meados dos anos 70 por uma ONG, né, pacifista e tal, e alternativa e tal, e foi o primeiro, foi um quadrinho que teve um impacto muito grande, indiretamente, na história dos quadrinhos ocidentais, porque apesar dele ter saído com uma tiragem muito pequena, ele foi um quadrinho que caiu na mão do Art Spiegelman, e eu acho que teve uma influência muito grande assim, no Maus. Eu acho que o Maus sofreu muita influência, sabe, de uma certa disciplina de narrativa na Casal. E o processo de tradução? Não deve ter sido fácil você encontrar tradutores do japonês para o português que conheciam cultura pop, né? Então, no caso bom, primeiro foi também uma certa imaturidade minha como editor também, né? Assim, apesar de ter feito Animal e tal, aquele era um volume de trabalho e um tipo de coisa que eu não tinha tanto, né? Uma coisa era dos europeus que eu mais ou menos já lia, já acompanhava, os franceses, italianos e tal. Ali dos japoneses eu não tinha muito. Eu comprei várias coisas, eu comprei o One Piece porque eu estava em Tóquio e fiquei vendo desenho e achei aquilo engraçadíssimo e topei aquilo lá numa reunião e tal. E eu comprei Vagabond, por exemplo, porque eu tinha aquela viagem de 32 horas para chegar no Japão. Aí eu peguei aquele Musashi, o livro do Musashi, e fui lendo aquilo lá. Quando estava lá numa livraria, vi aquele gibi e achei que tinha a ver e perguntei para um amigo que falava, né, que morava no Japão, e ele falou que era Musashi mesmo, e falei, puxa, aí eu tive reunião com a editora e comprei os direitos, assim, mas foi uma coisa de achar legal e tal, mas assim, era uma coisa... Não foi uma coisa, como falar, muito sistemática, profissional, sabe? Foi muito no chute, tateando e tal. Então, assim, teve muitos erros, assim, cometi muitos erros, assim, de produção, de edição, tal, assim. Mas quem fazia a tradução do japonês para o português? Então, no caso do Game Pés Descalços, eu esqueci o nome, foi passando várias pessoas no meio, teve várias retraduções, sabe, do negócio, porque aí quando ia sair nova edição, então lá não estava bom e tal, começar a fugir, aí vamos fazer tudo e tal. Demorou um pouco, né, assim, aí teve assim, a principal tradutora foi a Drica Sada, né, mas teve o Ricardo Cruz, fez muita tradução de mangás, né? Já na época do Dragon Ball e do Cavaleiros? Já na época de Dragon Ball e Cavaleiros. Desculpa, posso estar sendo injusto até com alguém que eu esteja esquecendo aqui. Porque assim, eu queria que traduzisse do japonês, né? Tinha uma coisa, hoje em dia nem tanto, né? Assim, mudou muito. Mas antes, quando você pegava as traduções, por exemplo, do francês, não é só de japonês, mesmo de italiano, de americano, para o francês, os editores franceses tomavam muita liberdade. Os editores, de maneira geral, de quadrinhos, tomavam muita liberdade com os textos, sabe? Que foi uma coisa que não me agradava, e não me agradava particularmente com a questão japonesa, com os quadrinhos japoneses, porque
me parecia uma coisa até racista, sabe, de um pouco caso com o material. Eu acho que, né, tem que ter um respeito ali, assim, com aquilo e tal. Eu acho que hoje em dia as traduções, ainda de vez em quando a gente vê umas coisas que eu discordo, pelo menos, de edições americanas, de edições francesas, mas assim, hoje em dia o rigor é bem maior, assim, mas na época não. Então, assim, tinha um esforço para traduzir do original mesmo. Nessa época, como é que era o nome da tua editora? Já era Conrad. Já era Conrad? Já? E quando é que você começou a pensar a Conrad fora da banca de jornal, para a livraria? Eu acho que foram os meus sócios, sabe, que foram bonzinhos comigo, porque eu estava muito insatisfeito, porque assim, eu não tinha essa coisa assim de virar grande executivo, nunca tive, sabe, nunca tive a ambição de ser capa da revista Exame, e eu fui ficando muito angustiado, porque era um negócio por grana e tal, e eu queria fazer outras coisas, e eu acho que foi meio tipo, para eu ficar quieto, não ficar brigando e resmungando nas reuniões, que aí eles me deixaram fazer os livros, começar a fazer livro. E tem esse negócio, porque as bancas de jornal, foi ficando, o negócio de revista, é um processo que é parecido com o que a gente fala de jornal, sabe? Você assiste filme de faroeste, e tinha aquele cara que era um jornalista da cidadezinha, e ele escrevia o jornal, e ele imprimia o jornal e tal, não sei o quê. E aí os bandidos iam lá, batiam nele, quebravam a máquina, acabava o jornal e tal, não sei o quê. Era essa história. Então, assim, tinha um jornal independente, jornal não sei o quê. Assim, se isso um dia existiu, certamente hoje em dia não dá nem para criar um jornal. Então, o negócio hoje em dia de jornal, assim, a dimensão de investimento, né? Agora nem vale mais a pena, né? Porque está tudo digital, mas acabou o negócio de criar o jornal, porque ficou uma coisa assim, eram os grandes jornalões, quem entrou, quem não entrou não entra mais. Então, assim, ficou uma coisa muito gigante. Quando eu comecei o negócio de revista, quando eu estava lá trabalhando no negócio de revista, tanto Animal quanto ainda na época lá depois, da Herói e tal, da General, não, ainda tinha espaço no negócio de revista. Você ficava ao lado, sabe, da Veja na banca de jornal. Você estava lá, você não precisava. Mas o negócio de revista foi ficando de um jeito que assim, não, para fazer uma nova revista você tem que ter pelo menos 6 meses de dinheiro para ficar imprimindo, mesmo que não venda nada. Você tem que fazer um lançamento com campanha, com outdoor, com televisão e tal. Revista foi ficando um negócio que não permite mais ousadia, né? Foi ficando um negócio que você não dava mais para brincar, não dava mais para arriscar. Não dava. Quando fazia a General, por exemplo, as contas estavam ruins, a gente fazia lá a revista do Pink Floyd para pagar as contas. Pô, imagina, uma loucura. Fazer uma revista do Pink Floyd, passou poucos anos, fazer a revista do Pink Floyd era uma loucura. Mas não, você fazia uma revista lá de futebol, pagava as contas. Fazia uma revista com o Renato Russo e pagava as contas. Não, acabou isso daí. Revista então, pôster. Fazia uma revista pôster, né? Então, assim, isso daí foi ficando meio, sabe, meio medíocre. Como aqui a palavra talvez não seja muito forte, mas e aí eu queria fazer outras coisas, ter mais ousadia. E o negócio de livro ainda permite isso. O negócio de livro ainda permite arriscar, sabe? Tentar coisas novas, formatos novos, temas novos, autores novos, sabe? Que a revista foi ficando impossível isso daí. Mas nesse período as livrarias tinha um pouco espaço para quadrinho, né? Não, quando começamos a publicar os quadrinhos adultos e tal, simplesmente não tinha espaço. Comecei a publicar, eu me lembro de ver o Crumb, Robert Crumb, que a gente publicava, no prateleira de livros infantis. Porque os caras viam desenho e tacavam lá nos livros infantis. Os caras melhorzinhos
As editoras mais conscientes colocavam os livros de arte, não tinha espaço, porque assim, não é que a Conrad tenha inventado o negócio de fazer livro de quadrinhos no Brasil, claro que não, existia, mas existiu assim, algumas coisas, e aí existiu nos anos 80, teve a LPM, teve a Martins Fontes, a Brasiliense, só que quando chegou nos anos 90, isso daí tinha tudo parado, e não existia mais espaço de quadrinho nas livrarias. Então, assim, nesse sentido, a Conrad foi pioneira, assim, de ter esse espaço, abrir esse espaço para quadrinho nas livrarias, e foi, acho que, reconhecida por isso, ficou um tempão sozinha, e eu tive essa sorte também, como editor, sabe, que fica parecendo que eu sou muito sabido, mas não foi. Foi que assim, as editoras, todo mundo parecia, as grandes editoras tinham abandonado o negócio de quadrinho, então assim, eu pude viajar e chegar na Europa e comprar os melhores títulos, tudo, sabe, chegar no Japão, teve um momento que assim, eu peguei uma lista que era do governo japonês, fez um planilha de os principais títulos, as principais editoras, os principais títulos de quadrinho no Japão. E a Conrad tinha todos, o primeiro, às vezes o primeiro e o segundo de cada editora, de todas as editoras. Assim, tinha o Crumb e tinha o Sandman, sabe? Então, assim, foi uma coisa de ter tudo, assim. Por quê? Não é porque eu sou ótimo e chegou, é que ninguém também estava dando pelota para aquilo lá. Então, assim, foi uma coisa então assim, foi uma coisa em pouco tempo, assim, a Conrad era, o mercado de quadrinho nas livrarias era da Conrad, em algum momento. Porque na verdade você abriu um espaço que já existiu há um período, desapareceu, você abriu de novo esse espaço. Abri de novo, eu acho que foi esta questão ali do negócio. Então aí, claro, vieram outras editoras, tudo, e fazendo coisas legais e tal, assim. Mas enfim, aí a Conrad... Mas aí, qual que era a tiragem desse material, o material inicial, assim, que você colocou? Então, não era grandes vendas, não, viu? Nunca foram... porque também tem esse problema meu, né? Eu fico publicando coisas que foram muito cultuadas e passaram algumas que eu publiquei, que assim, outras editoras publicaram agora e agora está vendendo. Mas na época não vendiam, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu publiquei Adolf, né? E não vendeu nada, foi um flop na época, né? E agora o Pipoca e Nanquim lançou e pelo jeito vendeu muito bem com o Pipoca e Nanquim, né? Enfim, o Black Hole, né, do Charles Burns, não vendeu nada. Mas você identificou um público diferente nessa época? Eu não estou nem aí, nunca estive nem aí para o público. Eu faço porque os livros são bons, tem que ser publicado. Não, os leitores têm que ler. Eu entendo, mas assim, você trabalha com baixa tiragem, você tem uma expectativa de público também, que é um público mais adulto, vamos dizer assim, ou não? Sim, sem dúvida, não. Público adulto, eu não sou um cara de... Afora essas coisas de Dragon Ball, né, Pokémon e tal, eu publiquei pouquíssima coisa na minha carreira de quadrinhos infantos juvenis. Agora que tem o selo da Veneta, né, outra história, que é para infanto juvenil. Mas nem sou eu que estou cuidando, é a Letícia de Castro quem cuida. Mas enfim, aconteceu que aí chegou num determinado momento, eram muitos sócios, muita desavença de sócios, decide lá vender a Conrad e eu ainda fico um período depois de vender a Conrad. Vocês venderam um selo, a editora inteira? A editora inteira. Mas ela virou um selo de outra editora, ou não? Ela é uma empresa dentro de um grupo, né? Tem um CNPJ e tudo, né? Que grupo que é isso? É o Grupo Editora Nacional, o IBEP, o Grupo IBEP. Mas você ficou um período trabalhando dentro desse grupo? Fiquei, porque eu tinha que ficar um período para... Porque era isso aqui, como eu cuidava do editorial, eles me queriam para fazer essa transição, né? Mas aí, assim, a gente se deu bem. Eu acho que, apesar de tudo, não sou uma pessoa tão difícil de lidar. E, sabe, lá com as pessoas e tal, e fui ficando. Aí quando eu vi, estava 4 anos lá dentro do...
Mas porque eu não pensava mais ter uma nova empresa. Mas você administrava o catálogo anterior e continuou produzindo coisas novas. Continuou produzindo coisas novas, mas tinha isso daqui, por mais liberdade que me dessem, tinha limites, tinha aqui, marca, e aquilo lá foi ficando cada vez mais, porque era uma outra cultura de ter. E aí chegou numa hora que um amigo meu, o Beringer, que é um vulto histórico dos quadrinhos, que é o cara que inventou a revista O Víbora na Espanha, que virou amigo meu e tal, enfim, a gente se dava muito bem, e ele também me indicava coisa para ele, e ele me jogou um livro na mão e falou, nem era da El Vivo, da Cúpula, a editora dele, era de uma outra editora espanhola, ele falou, já você tem que publicar esse livro é para você. E eu peguei o livro e achei a capa feia, e apesar de gostar do Beringer, deixei o livro de lado, esqueci. Aí um dia eu estou lá sentado, vejo, começo, falo, e aí comecei a ler, não parei mais, aquilo era maravilhoso, história, tudo era maravilhoso. A única coisa que eu não gostava era da capa, que foi o Arte de Voar, só que não tinha a ver publicar mais aquilo lá na Conrad como estava. E aí eu conversei com o Jorge, que é o dono do Grupo Iberto, e falei, Jorge, eu vou montar uma nova editora. E eu tinha decidido que nunca mais ia ter empresa. E aí ele me liberou lá, tal, e a gente fez lá, ótimo. E eu montei a Veneta. Isso foi que ano? 2012. Então, em dezembro de 2012, 5 anos depois de vender a Conrad, eu estreiei a Veneta com 3 livros, que era o Arte de Voar, né, do Altarriba e Kim, que é um livro maravilhoso, assim, de quadrinhos, A Voz do Fogo, do Alan Moore, romance do Alan Moore, e um livro meu, que nesse tempo, por falta do que fazer, eu escrevi, que é o Livro dos Santos, que é um livro de história de santos católicos, que é uma coisa que me interessa muito. Mas aí, assim, esse período, você trabalhava você tinha uma editora muito grande, muito importante, né? Que era a Conrad. Depois você virou mais ou menos um editor de um selo dentro de outra editora grande, né? Uma editora diretor editorial lá dentro. Editora livro didático, enfim, né? Que era a IBEP, né? Aí você falou o seguinte, então, eu vou pegar meu investimento e fundar uma editora, né? Isso. Quer dizer, a motivação foi fazer coisas novas ou não? O que foi? Sim, então, foi isso, cara. Olha, a motivação primeira foi publicar o Arte de Voar. A motivação foi o Arte de Voar porque eu fiquei muito, e ainda hoje, né, assim, é um livro... depois ainda publiquei o Asa Quebrada, da dupla, do Kim e do Altarriba, que é um livro que fala dos pais dele. O Arte de Voar fala do pai, Asa Quebrada fala da mãe, durante o franquismo. E é uma coisa emocionante, e é uma coisa que me dá uma coisa, porque quando eu finalmente li o livro, publiquei o livro, o Beringer morreu sem ter visto o livro, e eu sinto até hoje um pouco de... Sabe, demorou demais. Que eu fiz errado ali, assim, sabe? Mas é um grande cara, sabe? E ele, enfim... E aí, quando montei a Veneta, vários autores imediatamente falaram que queriam ir comigo. E já vieram de cara, tal, não sei o quê. E, então, assim, Quintanilha, o Crumb, né, o Robert Crumb, vários autores que já trabalharam comigo. E alguns autores que eu fui também, a gente vendo outras coisas, assim, sabe? Enfim, é uma outra coisa. A Veneta é uma editora, assim, eu vejo, é claro, tem eu nesse negócio e tem meus gostos, minhas preferências, meus preconceitos, tal, assim. Mas tem uma coisa diferente, bem diferente da Conrad, porque ela já nasce num grau de maturidade, né, assim, de conhecimento. Então, assim, quando quando começa a editora, eu já tive, como eu disse, aqui assim,
de vários autores importantes já me conhecerem, conhecer meu trabalho, querer trabalhar comigo. Eu tive, nesses anos todos, passei muito tempo no mercado e assim, não queimei o filme com ninguém. Então assim, eu já cheguei com gráfica, as pessoas me receberam bem, eu já tinha crédito em gráfica, os agentes literários também, e também no mercado livreiro, sabe, eu fui recebido, sabe, como uma editora muito pequena, com 3 títulos, eu não seria recebido pelo diretor comercial da grande rede de livraria, mas eu fui, porque as pessoas já me conheciam, e eu acho que posso não ser um band líder, mas meus camaradinhos me respeitam. Muito bem, que beleza. Agora sim, nós estamos em 2022, né? Sim. Como é que está o mercado de quadrinho no Brasil agora? Então, bom, primeiro 2022 é 10 anos de Veneta, se passaram 10 anos, assim, né? Então a gente, uma coisa que hoje em dia eu acho que a marca Veneta é mais conhecida do que, por exemplo, que Conrad, essa altura dos acontecimentos, eu acho, não sei, eu acho que de uma pesquisa, a gente tem publicado não só quadrinhos, mas também textos, né? Eu trouxe a coleção Baderna, que era uma que eu lancei pela Conde, que marcou, que teve uma importância muito grande nessa questão de discussão política, né? De anarco-marxista tal, que é uma coisa que me interessa bastante. Romance, enfim, tem umas coisas aqui toda, agora o selo infanto-juvenil. Então, assim, eu acho que tá bacana a editora. O mercado de quadrinhos hoje é importante isso daí entender. Sei lá, 70% do mercado é o quadrinho industrial, é o quadrinho Panini, domina amplamente o espaço nas livrarias, determina muito a própria compra o budget das grandes lojas, né? Então os caras já separam tradicionalmente, porque muito por causa disso daqui, né? A marca tal, não sei o que. Então assim, existe lá um 30% que é onde as outras editoras ficam disputando o seu pedacinho dentro daquilo ali, assim. Eu não tenho a ambição de ser a editora que mais vende, nunca tive. Não tenho ambição de fazer uma editora do tamanho da Conrad. Não me agrada muito a ideia, assim, sabe, de ter 120 funcionários e tal. Essa ideia não me seduz muito. E a editora chama Veneta, justamente porque eu quero publicar o que me dá na Veneta. Eu não quero mais depender, nunca mais. Na época da Conde, a gente teve que fazer um negócio de pesquisas de mercado, o Fox Group, sabe, aquela coisa de deixar uma parede de vidro e as crianças lá do outro lado vendo as revistas e ver qual que é a reação dele. Odiei aquilo lá assim profundamente e não acredito naquilo. Eu não acredito, eu acho que a gente tem que fazer as coisas que o público vai querer, não os que eles querem agora, sabe? E acho que tem que fazer as coisas que sempre me interessei em publicar aqui. Livros que gerem outros livros, que gerem outras ideias, sabe? É muito mais para produtores do que para consumidores, sabe? Considero, mesmo que não seja para produzir quadrinho, não seja para produzir livro, mas que as pessoas, sabe, façam música, façam filme, façam revolução, sabe? Façam ocupação. Eu gosto da ideia que a gente publique livro que faça as pessoas se desenvolverem como criadoras, sabe? Como produtoras elas mesmas, sabe? Assim, é isso que me interessa. Então, assim, essa coisa de ficar publicando muita coisa nova, publicar autor novo, de publicar tal, é porque eu tenho muito interesse em trazer o máximo de variedade, sabe? Que é uma coisa assim, eu como editor já publiquei, tudo bem, publiquei japonês, como a gente falou, mas eu lancei os coreanos no Brasil, quadrinho coreano no Brasil, eu publiquei quadrinho chinês no Brasil, publiquei quadrinho do País Basco, publiquei quadrinho da Malásia, sabe?
mesmo no quadrinho americano, sabe, de ficar procurando as coisas diferentes, sabe, lancei, sei lá, todos esses caras de Fantagraphics, eu fui o primeiro a publicar no Brasil, Daniel Clowes, Joyce Sacco, todas essas coisas, porque assim, sempre me interessei de dar o máximo de informação e tal, para ver o que acontece aqui, sabe? O que gera aqui, assim. Eu não sou muito editor de ficar disputando espaço, entrando em leilão por título e tal. Se tem editor interessado, eu acho ótimo. Assim, eu não preciso publicar isso daqui, então eu vou publicar outra coisa. Que bom que alguém vai lançar isso daqui, não fico triste. E acho que isso daqui, assim, o mercado brasileiro tá... não tem como tomar, eu não vejo muito assim, meu foco não é tomar o público da Panini, sabe, o público de super-herói, convencer o público de super-herói a ler outras coisas. Não que eu tenha pouco caso com esse negócio, tal, as pessoas têm uma certa mágoa porque eu falo mal dos quadrinhos industriais, mas não é a questão essa. Mas é que assim, eu tenho muito mais interesse em mostrar que quadrinho pode ser interessante para leitoras adultas, mulheres leitoras adultas. Tem quadrinho muito interessante, tem quadrinho muito interessante para adultos, sabe? Tem quadrinho para quem gosta de livro policial, tem quadrinho para quem gosta de livro de ficção científica, tem quadrinho para quem gosta de drama, de reportagem, sabe? O quadrinho é uma linguagem que pode falar qualquer coisa, dá para fazer qualquer coisa com um quadrinho, sabe? Eu acho muito legal com o que o Harvey Pekar fala, sabe, que dá para fazer qualquer coisa com imagem e texto, sabe, dá para contar qualquer coisa com imagem e texto, e é isso que me dá a gana, sabe, de mostrar essas possibilidades, sabe. Então, assim, esse público, por exemplo, o público feminino, né, assim, é muito comum, mulheres adultas não leem quadrinhos, né, assim, quadrinho é uma coisa né, assim, super-herói então é uma coisa de trintão pra cima, né, assim, uma coisa homem, tal, não sei o que. Eu acho que, sabe, tem quadrinho pra quem lê Helena Ferrante, sabe, e espero que isso daqui não precise ser a Veneta até para publicar todas essas coisas. Tem outras editoras que eu acho que deveriam publicar, sabe, tem coisas muito interessantes, né? E pontos de venda, tá? Eles são suficientes para se trabalhar com livro no Brasil, não? Cara, esse é o ponto, porque assim, é uma discussão que eu tenho com meus colegas editores, sabe, tive recentemente uma conversa até, sabe, assim, eu fico, como falar, fico parecendo um maluco, sabe, no meio dos meus colegas de trabalho, mas que é isso, as pessoas falam, precisa de incentivo para as editoras, tal, não sei o que, mas cara, a gente precisa, para existir mercado de livro no Brasil, precisa ter um incentivo estatal para ponto de venda, para livraria, precisa, se nós não criarmos esse negócio, uma estrutura, sabe, que eu acho que isso daqui precisa ter isenção completa de qualquer imposto de IPTU para a livraria. Deveria ter uma grana de subsídio, um programa de subsídio de livraria para ela fazer eventos de lançamento de livro. As livrarias deveriam receber uma grana para fazer lançamento de livro. As livrarias deveriam receber uma mesada para fazer estoque. É nesse nível, para comprar livro. Sabe, eu acho que deveria ter programas de apoio, porque, cara, você vê, são centros culturais, você pega a Monstra, né, aqui na Benedito Calixto em São Paulo, a Ugra, a Comics, a Miti, a Itiban em Curitiba, cara, a Miti, a Itiban é um dos personagens-chave dessa cena de quadrinho, dessa coisa que está acontecendo no quadrinho hoje, dessa variedade, é muito porque assim, a mulher faz lá evento, agita, ela vende, faz vídeo, está nas redes sociais, está divulgando, cara, assim, isso daqui, assim, ela tem um trabalho cultural, assim, importantíssimo, e não é remunerada por isso, sabe? Tem que ter incentivo, cara, mais do que para montar editora, porque hoje em dia com o computador qualquer Zé Mané monta uma editora, qualquer um faz negociação com o exterior, qualquer um baixa os arquivos. Antigamente não, antigamente você tinha que ir para o exterior, conversar, tal,
tinha que importar os acetatos, né? Assim, quando eu comecei nesse negócio de quadrinho, tinha que trazer acetatos de fora para fazer, não sei. Hoje em dia não, você baixa os arquivos, tal, sabe? Letreiramento ficou simples. Então montar editora é muito fácil montar editora. A questão é vender. Então nós dependemos das livrarias. Eu acho que deveria ter uma campanha muito grande, sabe? A questão do preço único, essa discussão, sabe? De alguma maneira, tem vários debates, várias controvérsias, mas alguma solução tem que ter. Agora, eu não vejo isso. Sim, precisa ter uma mudança. A sociedade tem que se envolver nisso. Não vai ser um mercado que sozinho que vai se autorregular nisso daqui, e não vai, assim, a gente não consegue. A editora, a Veneta como editora, não tem como mudar isso daí. Precisa a sociedade, sabe? É política de governo. Na França, agora com a pandemia, o governo proibiu a grande rede lá, tal, de vender com desconto e deu mesada para as pequenas livrarias se manterem durante a pandemia. Teve vários programas, várias políticas, tal, cara. Mas assim, no Brasil parece que vai ter que ser os comunistas tomarem o poder para defender o pequeno comércio, sabe? O pequeno comércio no mundo inteiro sempre foi uma política de defesa do pequeno comércio, foi da direita, né? Porque criar uma pequena burguesia que vota nos candidatos conservadores, mas no Brasil não, vai ter que esperar um governo de esquerda para desenvolver uma coisa dessa. Mas é essencial, é a livraria pequena, é a livraria independente que vende as editoras pequenas, as editoras independentes. São as editoras pequenas, as editoras independentes que lançam os novos autores. As grandes editoras não são lançadoras de novos autores. Quem lança novos autores são as editoras pequenas. Quando você faz uma política de concentração nas grandes redes e na grande vendedor de livro e nas grandes editoras, você está matando a circulação de ideias no país. É uma coisa essencial, uma questão de saúde mental, é uma questão de desenvolvimento de tecnologia do país, do desenvolvimento político no país, de ter fluxo de ideias diferentes, embates de ideias, sabe? Que senão fica isso daqui, por melhor que seja o editor da grande editora, ele vai publicar os títulos que mais vendem. É isto. E a Amazon? Então, é isto, assim, seria uma hipocrisia eu falar que assim, eu tenho que trabalhar com a Amazon, o que eu vou fazer? E é uma coisa assim, eu brigo lá com as pequenas livrarias e tal, e brigo com as grandes, mas sim, eu não tenho como, não existe. E tenho que aceitar um monte de coisa. Legal. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Vorney. Parabéns aí.